Iniciaremos o nosso episódio falando um pouquinho sobre esse dado econômico que foi o maior responsável por trazer movimentações e volatilidade nessa última sexta-feira. O payroll, o dado econômico relacionado ao mercado de trabalho, foi divulgado nos Estados Unidos, inclusive trazendo algumas surpresas. A manchete que eu separei para vocês foi essa aqui. Payroll ainda aponta para mercado de trabalho forte e não deve convencer o Fed a desacelerar a alta de juros. Ou seja, havia uma certa crença no mercado que caso esse dado econômico viesse fora das projeções, ou seja, tivéssemos uma quantidade de vagas de emprego abaixo daquilo que foi projetado, reportando de certa forma um mercado de trabalho menos aquecido e não tão forte, poderíamos ter de certa forma uma mão mais controlada pelo Fed, um possível aperto monetário mais reduzido, um respiro econômico, onde meio ponto percentual poderia ser a escolha pelo Banco Central norte-americano. Com o mercado de trabalho ainda se mostrando bem aquecido, eles continuam tendo bastante margem para tomar medidas mais duras. Afinal, se o mercado de trabalho segue correspondendo de forma positiva, significa que a economia norte-americana não está sentindo ainda todo esse aperto monetário feito pelo Fed. Eu trouxe para vocês, inclusive, quais eram as projeções e o que foi divulgado e quais foram, inclusive, as surpresas desse dado. Bom, tínhamos uma projeção aqui de 300 mil novas vagas a serem geradas durante o mês de agosto e foi reportado agora no início do mês de setembro 315 mil, ou seja, tivemos um número sendo divulgado acima das projeções, o que é de fato positivo para quem está olhando dados de economia norte-americana procurando dados aquecidos, ou seja, um dado que demonstra um aquecimento econômico e que o mercado de trabalho segue bombando por lá. No entanto, a surpresa que veio foi relacionada à taxa de desemprego. Se no último payroll nós tivemos a divulgação de muitas vagas sendo geradas e uma taxa de desemprego abaixo das projeções, ou seja, uma projeção de 3,6% de desemprego, onde de fato tivemos aí uma taxa sendo divulgada em 3,5%, inclusive surpreendendo os mercados, ficando dentro de níveis e patamares pré-pandemia, ou seja, antes desse momento de crise, muitas empresas fechando, toda essa questão de lockdown, e agora nessa última sexta-feira esse dado foi atualizado novamente e tivemos uma taxa de desemprego surpreendendo, vindo em 3,7%, ou seja, pulando de 3,5% divulgado durante o mês de agosto para 3,7%, ou seja, demonstrando que mais pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos, o que de certa forma não é um dado tão positivo assim. Se mais pessoas estão desempregadas, não reporta tanto aquecimento econômico assim ao mercado de trabalho. Então, dois dados aí bem contraditórios que foram divulgados nessa última sexta-feira. Mas como esses dados implicam diretamente as políticas do Fed e as decisões que poderão ser implementadas no próximo dia 21 de setembro. Como a gente vem comentando com vocês há bastante tempo, diversos fatores econômicos são responsáveis pelas decisões do Fed, como por exemplo o CPI, dado relacionado à inflação, que será divulgado no próximo dia 13 de setembro. Temos também os PMIs, que foram divulgados aí recentemente. Tivemos agora o payroll, trazendo dados sobre o mercado de trabalho. O PIB geralmente também fala bem alto em relação às medidas do Fed. Então esses dados são bem importantes e claro, o payroll trouxe volatilidade diretamente às probabilidades aqui sobre as possíveis decisões do Fed no dia 21. Eu venho trazendo essas chances, esse gráfico para vocês há bastante tempo e na quinta-feira à noite, na noite que antecedia esse grande evento, nós tínhamos uma possibilidade aqui de 75% de chance de um novo aumento em 0,75. Com a divulgação de um payroll talvez não tão aquecido assim, com uma taxa de desemprego um pouco mais alta, nós tivemos aí uma chance caindo para 57%, enquanto a possibilidade de meio ponto percentual, que era apenas de 25%, veio agora para a casa de 43%. E como eu já venho falando com vocês há bastante tempo, isso aqui de fato não é um ponto final, as probabilidades para o dia 21, e somente a volatilidade que foi atribuída aos mercados mediante uma divulgação de um payroll. Com a divulgação de demais dados econômicos, como por exemplo do CPI no próximo dia 13, isso aqui muito provavelmente terá novamente mudanças. Resta saber se serão mudanças para um aperto mais forte ou um aperto mais fraco. Tudo vai depender sobre como a inflação for reportada e claro, como os demais dados econômicos vierem à economia norte-americana. E a partir de agora nesse vídeo eu trago para vocês o calendário econômico referente à próxima semana, com os principais eventos que poderão trazer movimentações aos mercados. Com essa última sexta-feira, com um fechamento bem esquisito da S&P 500, bem ruim de fato, os mercados aguardam ansiosamente pela reabertura do principal índice da Bolsa Americana, o que de fato não vai acontecer segunda-feira porque será feriado nos Estados Unidos de Labor Day, o famoso dia do trabalho. Então a terça-feira promete
ser um dia mais movimentado, afinal existe, né, uma crença de que possa ser continuada essa tendência de queda que foi deixada nessa última sexta aos mercados. Já na quarta-feira teremos a divulgação do PIB na Alemanha, principal motor da Europa, que vem sofrendo alguns problemas de energia, como todos nós sabemos, e inclusive falaremos a seguir após o calendário. Além disso, teremos um pronunciamento de Bailey, né, governador do Banco of England, ou seja, o Banco da Inglaterra. Como a gente sabe, existe uma crença de uma possível inflação de até 20% na Inglaterra até janeiro de 2023, então é claro que a situação por lá não é nada boa e um pronunciamento do governante do banco inglês provavelmente poderá trazer movimentações. A quinta-feira promete ser o dia mais movimentado dessa semana, com diversos eventos acontecendo, como vocês já podem analisar. Teremos um dia de reunião ao Banco Central da Europa, ou seja, da zona do euro, onde teremos declaração de política monetária, ou seja, um possível novo aumento de juros. Resta saber se esse aumento será de meio ponto percentual, 0,25, ou seja, de forma mais contida, ou uma surpresa em 0,75, ou seja, caso tenhamos uma medida um pouco mais dura pelo Banco Central Europeu, provavelmente os mercados tendem a tomar algum tipo de rumo, dependendo das políticas implementadas. Além disso, teremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, o discurso de Jeremy Powell, presidente do Fed, o que também poderá trazer volatilidade, e estoques de petróleo bruto. Inclusive, eu tenho uma notícia para conversar com vocês sobre o petróleo, que poderá também sofrer volatilidade nessa próxima semana e, claro, trazer consequências aos restantes dos mercados. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?